Vamos lá, meus amores. Resolvi voltar aqui no estilo, né? Porque nós vamos falar agora sobre capacidade para o casamento. Vamos falar um pouquinho também sobre o procedimento de habilitação, como funciona, né? Se a pessoa quer se casar no civil ou no religioso com efeitos civis, tá? E aí, por procuração também. Então, nós vamos analisar o procedimento de habilitação, nós vamos falar sobre capacidade para o casamento e vamos falar também sobre as causas impeditivas e suspensivas do casamento, com as suas respectivas consequências jurídicas. Combinados assim? Então vem comigo no nosso material. Olha o que temos, gente. O homem e a mulher com 16 anos. Raquel, qual que é a idade núbio? Ou qual que é a idade núbia? Tá? Então qual que é? 16 anos. Raquel, então eu posso casar com 16? Pode. Mas aí você tem que ter a autorização dos seus pais, tá? Essa autorização, inclusive, ela pode ser revogada até no dia da celebração. Tá? Então, você tem que ficar ali, ó, na manha, né? Porque ela pode ser revogada até o momento da celebração. Raquel, mas imagina, essa autorização, se eu tô registrada em nome do meu pai e da minha mãe, eu preciso da autorização dos dois. Se eu estou registrada no nome dos dois, mas eu nunca tive notícia do meu pai, então eu posso requerer judicialmente o suprimento deste consentimento, tá? Ou às vezes o meu pai, injustificadamente, ele não quer me dar esse consentimento, ou minha mãe, então a gente pode obter o suprimento aí judicial, tá bom? Vem aqui comigo. Então aqui, ó, o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais. Então eu tenho que ter autorização de ambos os pais, tá? Ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil, né, os 18 anos. Se houver uma divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Havendo divergência, vai ser solucionado, vai ser dirimido aí pelo juiz. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar, ok? A autorização. Então, até o momento da celebração, que é quando o casamento se aperfeiçoa. A denegação do consentimento, quando ela foi injusta, ela também pode ser suprida pelo juiz. E aí a gente teve uma alteração em 2019, tá? E aí olha a redação do artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto no artigo 1517 desse código, tá? Raquel, e esse enunciado aí, gente, enunciado 512? A gente não aplica mais esse enunciado, o 329, e o enunciado 512 da quinta jornada de direito civil diz que o artigo 1517, que exige autorização dos pais ou responsáveis para casamento, enquanto não atingida a maioridade, não se aplica ao sujeito que está emancipado. Então, imagina, tenho 16 anos, mas fui emancipado, tá? Havendo a emancipação, eu não preciso, né, dessa autorização para me casar. Lembrando também que o casamento é também uma hipótese de emancipação, o que, gente? Emancipação legal, tá? E aqui é até curioso, sabe por quê, gente? Imagina que uma pessoa com 16 anos, os pais autorizaram, ela se casou. Naquele momento ela emancipa. Raquel, mas e se ela divorciar, né, um mês depois? Não interessa, se ela separar, se ela divorciar, não volta a ser relativamente incapaz. Então a emancipação ela se mantém. Há uma discussão a respeito da invalidade. Há quem defenda que se o casamento for nulo, então é possível que você desconsidere a emancipação, tá? Porque se ele foi nulo, o quê, gente? Né? Se ele foi invalidado, então não teria produzido efeitos desde a sua origem. Então, nesse caso, a incapacidade retornaria, tá? Mas em caso de divórcio e de separação, não, né? Você emancipou pelo casamento, emancipado está. Agora, quando se fala principalmente de nulidades absolutas, que é na origem, então há quem defenda que sim, haverá, né? A gente vai retroagir aí e vai voltar a uma situação de incapacidade, tá? Mas eu lembro, vocês certamente viram isso na parte geral, né? Quando vocês estudam ali a capacidade civil, a capacidade de fato ou de exercício, as mudanças que foram promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, tá bom? Então aqui, Raquel, 16 anos, ok, tenho que ter autorização, né? Se eu for emancipado, não preciso. Gente, menos de 16, antes podia,
tá? Em caso, tinha uma hipótese relacionada até com questões penais, processuais penais, tá? Que já foi revogada há muito tempo. E tinha, antes dessa data que eu coloquei aqui, que é essa lei 13.811 de 2019, era permitido o casamento de pessoas com menos de 16 anos em caso de gravidez. Tinha que ter autorização judicial, mas era em caso de gravidez. Agora, não mais. Então, não se admite o casamento de pessoas menores de 16 anos, certo? Não se admite, tá? Nem com autorização do Papa, né? Então, não pode, ok? E aí, gente, eu quero tratar com vocês de uma outra situação importante, tá? Raquel, quais são as causas, né? Que situações a pessoa não deve se casar, ela não pode se casar? Então é preciso lembrar das causas impeditivas, das causas suspensivas do casamento. Vem comigo aqui que a gente vai analisar isso agora. Ó, causas impeditivas e suspensivas do casamento. Eu coloquei uma do ladinho da outra. Uma está prevista no artigo 1521, que são as causas impeditivas. Perceba, não podem se casar, tá? Então aqui, ó, não podem casar. Aqui são impedimentos absolutos, tudo bem? Impedimentos absolutos, também chamados de dirimentes. Dirimentes. Aqui é impedimento absoluto. Raquel, e se eu me caso em inobservância desse artigo? O que acontece? Olha lá embaixo. Casamento é nulo. Então, presta bastante atenção. Se você contrai o casamento com inobservância das causas impeditivas, exemplo, eu me caso com João, mas eu ainda sou casada com Pedro no papel, tá? Então, eu não me divorciei, tá, do Pedro e já me casei com João. Bigamia. Então, esse segundo casamento é nulo, certo? Raquel, eu me casei com meu irmão, depois eu descobri que ele era meu irmão. O casamento, ele é nulo, certo? Então, Raquel, eu quero me divorciar do meu marido e quero me casar com meu sogro. Não pode, tá? A gente vai estudar isso no momento certo, gente. O parentesco, por afinidade, na linha reta, os seus enteados, os seus sogros, tá? Esse vínculo, ele não se desfaz nem com o divórcio. Então, por isso que a gente fala que sogra é pra sempre, sogra é pra sempre, enteada é pra sempre. Então, eu não posso me divorciar do meu marido e casar com meu enteado, com o filho dele. Eu não posso me divorciar, né, e casar com meu sogro ou com a minha sogra. Não posso, porque isso é uma causa impeditiva. Ficou claro isso pra vocês? Vem comigo. Raquel, tô entendendo. Os ascendentes. Então, quem não pode? Eu falei não pode. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, né? A questão do incesto, né? Não pode casar o quê, gente? Pai com filho, tá? Os afins em linha reta, tá? Quem são os afins em linha reta, gente? Eu não posso casar, gente, com meu sogro, com a minha sogra, com meu enteado, tá? Então, vocês vão dar uma lida no 1595. A gente vai chegar no momento certo de falar de parentesco, tá? Então, aqui, ó, eu não posso me casar com meu sogro. Deixa eu colocar aqui uma tela branca, gente. Só porque, ó, percebam que a gente vai ter uma aula específica. Vou manter aqui. A gente vai ter uma aula específica para falar de parentesco. Mas eu já quero antecipar para vocês umas informações importantes, tá? Então, aqui, gente, existe o parentesco consanguíneo. Você sempre vai imaginar assim, ó. Existe o eu no centro. Existe uma linha reta que sobe e uma linha reta que desce, que é a linha reta ascendente e descendente. Então, aqui você tem graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Aqui é uma linha, né, reta ascendente e aqui uma descendente. Então, eu também tenho primeiro grau, eu tenho segundo grau, eu tenho terceiro. E aqui a gente não tem limites. Enquanto existir alguém vivo, então você tem esse parentesco. Na linha reta não tem limite. Então, você tem aqui, quem está acima de mim? Os meus pais, depois os meus avós, depois os meus bisavós. Raquel, quem que está abaixo? Os meus filhos. Quem mais? Depois dos filhos, os meus netos. Quem mais? Os bisnetos. Isso aqui é linha o quê? É parentesco por sangue, né? A linha reta, a gente analisa a seguinte situação. É uma hipótese
desculpa, é uma hipótese em que uns descendem uns dos outros, tá bom? Então, olha que interessante. Raquel, você falou aí de linha reta, mas existe também uma linhazinha paralela, tá? Essa linha eu vou chamar de linha transversal ou colateral. Então, aqui vão aparecer os irmãos. Percebam que a gente vai ter uma aula específica, tá? Aqui é só pra gente não se perder. Tem os irmãos, tem os sobrinhos, que são os filhos dos irmãos, tem os tios, sobrinhos, tios. Que mais, Raquel? E tem os primos. O parentesco, ele vai até aqui, tá? Aqui é 4º grau, aqui é 3º, aqui é 2º. Só que aqui é uma linha chamada de colateral. Aqui, normalmente, a gente busca o tronco comum para depois chegar até o parente, né? Então, por exemplo, para chegar no irmão, eu tive que ir lá no pai primeiro, né? Que é o nosso tronco comum. Então, aqui já tem 1 grau, né? E aí eu cheguei aonde? No irmão. Por isso que o colateral já começa no 2º grau. Porque eu preciso primeiro achar o tronco comum, ok? Raquel, o que mais? Sobrinhos. Os sobrinhos vêm depois dos irmãos, por isso que é 3º. Tio. Qual que é o tronco comum? Aquilo que une você ao seu tio. São os avós. Então, eu tenho que subir o quê, gente? 2 degraus, né? Subir o primeiro, subir o 2º. Então, quando eu chego no tio, é 3º já, ok? E os primos são aqueles que vêm depois dos tios, então é 4º, certo? Então, isso aqui é um parentesco, gente, consanguíneo. Raquel, mas o que é esse parentesco por afinidade? Ah, fulano é meu parente por afinidade. Imagina que esse sujeito, ele se casa ou ele tem união estável com esse outro sujeito. Esse sujeito tem os pais dele, ele tem os irmãos dele e ele tem também filhos só dele. Filhos só dele, de relacionamentos anteriores. Então, o parentesco por afinidade é a relação que eu tenho com os parentes do meu cônjuge ou do meu companheiro. Então, qual que é a relação que eu tenho, né, com os pais dele? Qual é a relação que eu tenho com os irmãos? Qual é a relação que eu tenho com os filhos dele? Então, a gente traduz aqui, ó, os sogros, os cunhados e os enteados. Raquel, esse parentesco, você falou que não acaba nem com divórcio, só em linha reta. Então, envolve só os enteados e o sogro. Então, se você divorciar, você pode casar com seu cunhado? Pode. Cunhado tá liberado. Sogro, sogra não. Enteado, enteada não. Tá? Essa parte aqui, ó, é o parentesco por afinidade. Então, o código, ele vai dizendo quem é que pode e quem é que não pode. Raquel, essas hipóteses que a gente está estudando se aplicam também na união estável? Sim. As causas impeditivas, elas também se aplicam à união estável. Eu não posso ter união estável com meu sogro, eu não posso ter união estável com meu enteado, né? Meu antigo enteado, não posso, tá? Tem algumas ressalvas, a gente vai ver isso no momento certo, mas o quê? Aplicam-se as causas impeditivas do casamento para a união estável, para afastar também a configuração da união estável? Sim, tá? Agora vem comigo. Raquel, então, eu entendi. Lembra? Falamos de parentesco por afinidade, do parentesco consanguíneo, tá? Então, aqui, gente, não podem se casar os ascendentes com os descendentes, pai com filho, né? Os afins em linha reta. Lembra do sogro, do enteado? O adotante com quem foi cônjuge do adotado, né? Então, aqui, e o adotado com quem o foi do adotante. Na verdade, você teria aí uma situação, né, gente? Né? Ó, o adotante com quem é cônjuge, com quem foi cônjuge, né, do adotado, ok? E o adotado com quem o foi do adotante. Depois, os irmãos, sejam eles irmãos por parte de pai ou mãe, que a gente chama de unilateral, seja o irmão bilateral, também chamado de germano, que é aquele irmão por parte de pai e mãe. Então, os irmãos não podem se casar. E demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Então, aqui, ó, até o 3º grau, inclusive. Então, em regra, tio com sobrinho não pode. Só que lembra que a gente fez a ressalva,
né? Raquel, o casamento entre tio e sobrinha, ou tio e sobrinho, ou tio, né, enfim, pode, nos termos do Decreto-Lei 3.200 de 41. É o famoso casamento avuncular, tá? Vem comigo. Decreto-Lei 3.200 de 41 e também o enunciado 98 da Jornada de Direito Civil. O adotado com o filho do adotante. Aqui eles são irmãos, né, gente? Ainda que seja, né, não por sangue. Mas aí a pessoa, o adotado com o filho do adotante são irmãos. Então nem precisaria dessa previsão aqui. As pessoas casadas. Enquanto eu tô casada, eu não posso casar de novo, tá? Raquel, mas se eu estiver casada no papel, eu já tô separada de fato da pessoa, a gente só não mexeu com o divórcio. Mas eu tô separada no papel, tá? Desculpa, eu tô separada de fato, tá? Eu posso constituir uma união estável? Pode. Aqui é que entra a ressalva. A pessoa que tá casada no papel, ela não pode casar de novo. Ou ela fica viúva ou ela divorcia, tá? Senão configura o crime de bigamia. Mas a pessoa que tá casada ainda no papel, mas está separada de fato, ela pode constituir uma união estável, tá? Mas a aula de união estável, eu volto nesse assunto, ok? Então vem comigo. Raquel, então as pessoas casadas, enquanto estão casadas, não podem se casar novamente. Aí eu coloquei pra vocês aqui, gente, né, o 235 do Código Penal, falando sobre o crime de bigamia, tá? E aí eu coloquei também o enunciado 98, tá? Que ele diz o seguinte, o inciso 4, olha aqui, o inciso 4, falando de irmão e falando também do tio, né, e do sobrinho, o inciso 4 do 1521, ele deve ser interpretado à luz do decreto 3.200, no que se refere à possibilidade de casamento entre colaterais de terceiro grau, que a gente já tratou aqui bastante, né? Volta comigo. Raquel, quem mais não pode se casar? O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então aqui, gente, essa pessoa, que eu vou chamar de X, estava casada com o Y, beleza? E aí o Z matou o X. Matou. Ok? Isso quer dizer o quê, gente? Quem é que sobreviveu? O Y. O Y não pode casar com o Z. Então, o cônjuge sobrevivente com o condenado, tem que ser condenado, né? Por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, tá? Raquel, qual é a justificativa desses incisos? Essas causas impeditivas ou dirimentes, elas estão ligadas a vínculos de parentesco, em razão de vínculo matrimonial que já existe, no caso aqui do inciso 6º, ou em razão da prática de crime, que é esse último, né? Então, aqui não se permite essa mistura. É claro, né, gente? Tem uma parte moral aqui também, né? Imagina, é estranho, né? Você casar com seu sogro, com a sua sogra, parece um pouco imoral. Então, e aí quando a gente fala, irmão, tio e sobrinho, há uma preocupação também com a questão da prole, né? Dos filhos nascerem com problemas genéticos. Então, há essa questão voltada para o parentesco, há uma questão criminal, que é a bigamia, e uma outra, né, de condenação criminal, tá? Que não deixa de ser uma questão moral também, né? Porque às vezes é entender o quê, gente? Que matou, estranho, né? Fica parecendo até um conluio, né? Matou meu marido para casar comigo. Estranho isso. Então, há um quê de moralidade também no 1521. Lembrando, se você se casa com inobservância do artigo 1521, tá? Raquel, me casei com inobservância. Então, nesse caso, o que nós temos? Um casamento nulo, ok? Aqui é uma hipótese de nulidade absoluta, tá bom? Raquel, e as causas suspensivas? Me explica isso aí. Vem comigo. Causas suspensivas. Não deve, tá? Aqui é não deve, é uma recomendação. Raquel, mas eu sou aquela pessoa insistente, sou aquela pessoa, né, do contra. Eu vou casar nessas hipóteses. O casamento, ele existe, ele é válido, ele é eficaz, tá? Quando você casa com inobservância das causas suspensivas, a consequência é, regra geral. Raquel, você que está insistindo, vai casar mesmo? Vou. Então, o regime do seu casamento vai ser a separação obrigatória ou legal de bens. Você não vai poder escolher o regime. E aí vocês vão entender por quê, tá? Então, no mais, o casamento existe, é válido e é eficaz, ok? Volta. Vamos lá.
não deve se casar. Aqui é uma recomendação, são impedimentos relativos, chamados também de impedientes, tá? Lembra, quando eu falo do 1521, são causas impeditivas, são impedimentos absolutos, são né, dirimentes, vão gerar a nulidade absoluta desse casamento. Aí, presta atenção, quem é que não deve se casar? O viúvo ou a viúva que tem um filho do falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Até porque, né, gente, imagina, estou viúva, não fiz ainda inventário, já estou casando de novo, tem filho do falecido. Gente, aqui o medo é a confusão patrimonial. Então eu caso de novo, começa a misturar o patrimônio, né, com o novo marido, o falecido, o que tinha, e aí você acaba prejudicando, né, o herdeiro, o filho. Então aqui é uma questão, a preocupação é confusão patrimonial, tá? Vem comigo. Também não deve se casar a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Ela pode estar grávida, tá? Do relacionamento anterior. Então, aqui a gente pode, né, ter uma mistura. Então, ó, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ser sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, tá? Depois, o divorciado. Raquel, mas quando você está divorciado, você não pode casar? Pode. Só que imagina, eu divorciei, só que eu não fiz a partilha. Então, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Então, Raquel, eu posso divorciar e não fazer a partilha, deixar pra fazer depois? Pode. Aí é confusão, né, gente? Imagina, eu divorciei, não fiz a partilha e tô casando de novo. Gente, vai dar ruim, gente. Porque a gente vai começar a misturar o patrimônio. O que era que eu tinha antes? O que eu adquiri agora? Então, aqui é para evitar uma confusão patrimonial, tá? E aí você pode ter prejuízo tanto pro novo marido como pro antigo, né? Volta. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada. Raquel, o curador pode casar com a pessoa curatelada? Imagina que ela recobrou a capacidade. Pode. Mas ela tem que ter prestado as contas, né? A gente tem que ter encerrado a curatela e eu prestado as contas, tá? Mais uma vez, a preocupação aqui é patrimonial. Então, o tutor ou o curador, né, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, então não deve, e não estiverem saudadas as respectivas contas, tá? Raquel, entendi. Então, nós tratamos aqui, gente, de 4 hipóteses. E o parágrafo único diz, é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas, previstas nos incisos 1, 3 e 4. Então, aqui, ó, 1, 3 e 4. Eu posso pedir para o juiz afastar a causa suspensiva, provando a inexistência de prejuízo para o herdeiro, no caso lá da viúva, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, que a gente tem medo dela estar grávida, a nubente deve provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo. Então, percebam, a consequência, Raquel, se eu me caso com inobservância das causas suspensivas, tem uma consequência. O regime do casamento vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Raquel, tem como evitar, tem como afastar esse regime e a gente escolher o regime que a gente quer? Tem, só que aí a gente precisa de uma autorização do juiz, demonstrando que não há prejuízo, né, para o herdeiro, não há prejuízo para o ex-cônjuge, tá? Então, havendo essa demonstração, eu posso afastar esse regime que a gente vai estudar, que é o da separação obrigatória ou legal de bens. Entenderam? Então, aqui não é o quê, gente? Não é aquilo, não é aquele esquema rígido, é flexível, tá? Raquel, mas aí como é que o cartório vai saber? Imagina, se eu chego no cartório para casar, eu vou ter que levar a documentação. Se eu sou divorciada, eu vou ter que levar o quê? A certidão de casamento com a averbação do divórcio. E aí eles vão me exigir a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado do meu divórcio. E lá fala assim, não foi feita a partilha. Aí o pessoal do cartório diz, olha, como você não fez a partilha, você pode até casar, mas o regime vai ser o da separação obrigatória.
Então, se eu quero que seja diferente, eu preciso de uma autorização do juiz para isso, tá? Porque o juiz autoriza e o cartório pode fazer com outro regime. Entenderam? Então, como é que é feito esse controle? Lá no cartório, quando eu vou me casar, eles vão pedir o documento. Ah, você foi casado? Você é viúva agora? Então me traz uma certidão de casamento com a averbação do óbito, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aí no inventário. Foi feito já? Traz para mim a petição, a sentença, o trânsito em julgado. Ah, não foi feito, não? Você tem filhos, né? Eu percebo aqui que tem filhos do falecido. Então, você não vai poder escolher o regime, certo? Então, há um controle. Volta comigo. Raquel, entendi. Aí, coloquei para vocês aqui já de brinde o 1641, que fala sobre o regime da separação obrigatória, tá? Ou legal de bens. Então, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas para celebrar o casamento. Então, aqui é o que a gente está estudando agora, que é o 1523. Mas também vai casar nesse regime, tá? De separação de bens a pessoa maior de 70 anos e todos aqueles que dependerem para se casar de algum tipo de suprimento judicial. Ok? Mas aí sobre regime de bens é uma aula específica. Aguenta aí. Raquel, o que mais? Aqui, ó, gente, eu coloquei a continuação, né? Lembra, o 1521, ele fala das causas impeditivas. Impeditivas. E aí, logo em seguida, vem o artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Então, ela pode informar, né, gente, lá no cartório. Se o juiz ou o oficial do registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Até porque aqui a gente gera uma nulidade absoluta, tá? Raquel, o 1523 fala de causas suspensivas. Sim, suspensivas. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Então, quem é que pode arguir a causa suspensiva, né? Não é qualquer pessoa, são esses parentes, tá? As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas, inclusive, pelos parentes em linha reta de um dos nubentes e pelos colaterais, né, gente, em segundo grau, por vínculo decorrente de parentesco civil. Então, na verdade, o enunciado 330, ele apenas corrobora aí o 1524, tá? Ótimo. Aí eu coloquei para vocês o procedimento de habilitação para o casamento. Raquel, eu já sei, eu vou ter que ir lá no cartório de registro civil, né? Eu vou fazer um requerimento. Nesse momento em que o casal, ele se prepara para casar, nós vamos chamar de nubentes, tá? São os nubentes. Então, é aqui nesse momento, gente, que nós vamos escolher o regime de bens que vai ser adotado, tá? Então, temos aí o regime de bens que vai ser adotado. Nós temos também, além do regime de bens que vai ser adotado, além do regime de bens que vai ser adotado, a gente já vai decidir se a gente vai alterar o nosso sobrenome. Por quê? Um dos efeitos do casamento é a questão do patronímico, do sobrenome. Então, eu, se quiser, posso acrescentar o sobrenome do meu marido. E ele também pode. Raquel, mas e aí eu posso tirar o nome do meu antigo marido, do falecido? Eu posso tirar e acrescentar? Também. Lembra que o nome, hoje, ele permite uma modificação mais flexível por se tratar de um direito da personalidade. Tá? Ah, eu tenho um nome de família muito grande, eu quero tirar um dos apelidos de família e colocar o sobrenome do meu marido. Isso também é feito aqui nessa fase de habilitação. A escolha do regime de bens. Dependendo do regime de bens, a gente vai ter que fazer um pacto antinupcial por meio de escritura pública, tá? Então, todo esse passo a passo é feito aqui no cartório de registro civil, tá bom? Vem comigo. Então, aqui, ó, o casamento, ele é um negócio jurídico formal, solene, submetido a uma série de requisitos expressos em lei. Então, eu coloquei aqui, já deixei o esqueminha pronto, gente. Como é que funciona? Os nubentes, acompanhados, regra geral, de 2 testemunhas, eles vão ao cartório de registro civil pedir a habilitação, né? Percebam, é uma habilitação extrajudicial. Aqui não tem, o processo aqui é administrativo, tá? Habilitação extrajudicial para casamento. Vão fazer o requerimento, vão dizer qual o regime de bens que eles vão adotar,
dependendo do regime, vão fazer o pacto antinupcial por meio de escritura pública, tá? Vão dizer se vão alterar ou não o sobrenome, vão pagar os emolumentos e apresentar a documentação que está no código. Eu coloquei aqui no final do material os artigos, tá? Para que vocês leiam. Depois disso, o cartório providencia a publicação do edital de proclamas, tá? Aí, gente, vai publicar o edital e a gente vai aguardar 15 dias. Por quê, gente? Eu vou aguardar 15 dias para ver se aparece alguém apontando alguma causa impeditiva, alguma causa até suspensiva desse casamento. Tudo bem? Volta. Então, 15 dias depois, emite-se uma certidão de habilitação. Olha, eles estão habilitados. Eles têm 90 dias para poder o quê, gente? Celebrar o casamento, que é quando o casamento se aperfeiçoa. Perante quem? Perante o juiz de paz. Se o casamento é religioso com efeitos civis, então eu vou pegar essa habilitação, eu vou levar para a igreja, né? Eu vou levar para o templo, vou me casar e tenho 90 dias para levar o documento da igreja, do templo, para o cartório de novo, tá? Então, até essa fase de habilitação é tudo parecido, né? A gente tem os proclamas, vamos ver, né, se a pessoa não tá mentindo, se não tem algum impedimento, tá? E eu me lembro, gente, eu trabalhei em cartório, né? Eu fazia muito casamento. E aí eu lembro que a gente publicava, né, em jornal de grande circulação. Hoje se fala em, né, numa plataforma de editais eletrônica, mas jornal de grande circulação lá na parte de classificados. Aí o que, gente? Você tem que cortar, a gente tirava cópia do jornal, cortava para colocar dentro do processo de habilitação daquele casal. E aí a gente colocava também no lado de fora do cartório, tem tipo um mural, a gente colocava lá também, para que as pessoas, né, tivessem conhecimento que aquele casal desejava se casar. E aí a gente estava atrás de alguma informação, né? Proclamas, depois habilitação. Depois que a habilitação está pronta, aí marca-se o dia da celebração perante o juiz de paz, em que o casal vai dizer o sim, né, perante o juiz de paz. E aí você tem a lavratura do assento de casamento, que fica no cartório, tá? E também o que? A emissão da certidão de casamento, tá? Então, aqui, ó, volta comigo. Raquel, então tem a certidão de habilitação, e aí tem que acontecer a celebração em 90 dias, né, perante o juiz de paz, lavra-se o assento do casamento e a certidão. Raquel, e se eu não me casar nesse prazo de 90 dias? Já era. Você perde tudo, inclusive o valor que você pagou. Aí vai ter que começar do zero, tá? Tem que respeitar esses prazos, ok? Vem comigo. Gente, aqui eu coloquei um trecho de uma música bem romântica, né, do Luan Santana, que ele diz o seguinte, essa música é linda, gente, depois ouçam em minha homenagem, tá? E aí ele diz lá no finalzinho da música assim, e tudo que você quiser, e se você quiser eu te dou o meu sobrenome. Aqui é só pra gente falar o quê, gente? Que por ocasião do casamento, a gente pode alterar o quê, gente? O sobrenome, acrescer, né, o do marido. E é um direito recíproco de ambos, né, os nubentes, tá? Então aqui, ó, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, de companheiros, responsáveis pelos encargos da família. Lembra? É a ideia de comunhão de vida, né? Volta aqui comigo. Qualquer dos nubentes, querendo, ele pode acrescer ao seu sobrenome o do outro. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, né, o direito ao livre planejamento familiar, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Lembra também daquele princípiozinho básico da intervenção mínima estatal nas relações familiares. Só se justifica a intervenção do Estado nas relações familiares quando for para a tutela de vulnerabilidades. Fora isso, tá? Então eu coloquei para vocês alguns julgados aqui interessantes. Eu não sei se vocês chegaram a ver, gente. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou mandar esse julgado para vocês. Tem um julgado do STJ que a mulher mudou o sobrenome, colocou o do marido e durante o casamento ela quis mudar, porque ela perdeu, salvo engano foi isso, tá? A história. Ela perdeu os pais na pandemia. E aí ela queria ter no nome dela, gente, uma recordação. E aí ela quis alterar o sobrenome para o nome de solteira. Mas o quê? Estando casada. E o quê, gente? A jurisprudência permitiu. Tá? Porque lembra, o nome, ele tem total ligação com a dignidade da pessoa humana e é sim um direito da personalidade,
tá? Eu vou dar um jeito de mandar esse julgado pra vocês. Que eu achei bem interessante, porque aqui o cônjuge conseguiu alterar, desfazer esse acréscimo ainda durante o casamento, sem briga, sem nada. Apenas como uma forma de você ter mais perto ali, né, o sobrenome da sua família, diante de uma situação de perda, tá? Volta aqui comigo. Legal, coloquei um julgado aqui 2015, né? Aí, gente, aqui é segura na mão de Deus e vai, tá? Aqui a leitura é com vocês. O passo a passo, eu já deixei o esquema pronto aqui, ó. E aí você vai ler o passo a passo, a documentação que você precisa levar no cartório, como é que funciona, tá? Então, requerimento de habilitação dos nubentes. Os proclamas, tá? A questão dos prazos para você se casar, para você poder celebrar perante a autoridade competente, ok? Então, essa leitura vocês vão fazer posteriormente. Combinado? Aqui a parte da celebração. Gente, tem até a frasezinha do juiz de paz, ó. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Isso aqui é uma frasezinha utilizada pelo juiz de paz, tá? Muito interessante, né? Aí eu coloquei tudo, gente. O que tem que ter no assento do casamento, tá? Por quê? Porque essa previsão, ela está no código, tá? Outra coisa importante, gente. Olha aqui, ó. A celebração do casamento, ela vai ser imediatamente suspensa se algum dos contraentes recusar a solene afirmação da vontade. A pessoa não quer falar a vontade dela. Declarar que ela não é livre, então a pessoa está demonstrando que está sendo coagida, ou manifestar-se arrependido. O nubente que por algum dos fatos mencionados nesse artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Então, assim, eu sempre falava isso, quando eu trabalhava no cartório, eu sempre falava isso, gente, quando eu estava na fase de habilitação, ajudando lá os nubentes, eu falava assim, gente, no dia da celebração, o juiz vai perguntar se você aceita ele, se ele aceita ela, ou ele aceita ele, ela aceita ela, e aí é preciso ter é preciso responder de maneira firme. Sabe aquela pessoa que fica querendo fazer uma gracinha para a família? Ah, será? Então o juiz suspende o ato. E mesmo se a pessoa disser, não, né, eu pensei melhor, vamos celebrar. Não pode acontecer a celebração no mesmo dia. Então, se você se mostrar arrependido, se você titubear, se você fizer uma gracinha, uma brincadeirinha, se o juiz de paz perceber que você não está de maneira livre e espontânea ali, então ele suspende o ato. E o ato não se realiza na mesma data. Ok? Então, gente, para vocês terem ideia de como o negócio aqui é o quê, gente? É super solene, né? Lembrando também que no dia da celebração as testemunhas devem estar presentes, porque elas também assinam o assento de casamento, tá? Tranquilos aqui, gente? Então, era isso que eu tinha para a aula da semana, né? Vamos agora dar uma lida no material, dar uma lida nos julgados. Eu vou mandar aquele mandado de segurança falando lá daquele casamento do tio com a sobrinha, lembra? O cara tinha mais de 70 anos, era juiz, aposentado, e a sobrinha tinha 25 anos. E aí o que, gente? Era o golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? E aí o Supremo disse, olha, não venha de gracinha, não. Não vamos permitir esse negócio de pensão por morte, não, porque isso aqui não foi casamento de tio com sobrinha, não. Isso aqui foi arranjado de vocês, tá? Então, leiam os julgados, leiam o material. E eu encontro vocês na nossa próxima semana, meus amores. Fiquem com Deus, muita saúde, tá? Gente, sangue no olho, faca na caveira, tá? Vamos seguir em frente. Beijo grande, fiquem com Deus.